Ok, iniciamos Jaqueline, a gravação. eu vou só desejar novamente boa tarde para todos, agradecer a presença e a participação, desejar um bom trabalho. É um setor que, vamos dizer assim, dos que mais sofre de todos os que reuniram até agora, porque a administração pública, de uma certa forma, as pessoas têm ali uma certa segurança ali, os trabalhadores, né? E também já é obrigação dela em nos ajudar aí com água em qualidade e quantidade, para aí desenvolvimento econômico, lazer das pessoas, para o meio ambiente. Já esse setor é um setor que demanda de água para crescimento, né? Água com qualidade e quantidade. É um setor que sofre, até mesmo porque depende de outro setor, no caso da administração pública, para ajudar aqui a desenvolver a região. Mas eu não vou delongar muito, não. A apresentação acho que é sim, bastante ilustrativa. E eu gostaria que Jaqueline, da Peixe Vivo, fizesse essa abertura para a gente. Obrigado, com Deus. Boa tarde a todos. Eu estou sem câmera no momento, mas cumprimentar a todos os presentes, agradecer a presença. Obrigada, Dirceu, por ter passado a palavra aqui para mim. Hoje a gente vai estar na última reunião de manifestação de preferências, né, com indústria, mineração, agropecuária, né, se não me engano. Isso. As outras 3 reuniões foram bem interessantes, né? Tivemos boas discussões, alguns pontos. Cada reunião veio aparecer um ponto novo, né? À medida que o pessoal foi, né, até aqueles que participaram mais de uma vez, o próprio Dirceu, a gente foi avançando aí no olhar e na discussão. Eu também não vou me delongar, né? Para a gente poder partir direto para os trabalhos. Eu represento a agência Peixe Vivo, que é a contratante. Só lembrando que esse é um trabalho que está sendo financiado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, em parceria aí com os comitês, no caso agora o SF1, né, que é o Comitê dos Afluentes do Alto São Francisco. Agradeço o envolvimento de todos, né, especialmente aí o Dirceu, que é o presidente do comitê, está nos acompanhando em todos os eventos, muito importante a participação dele, e de todas as pessoas que estão presentes, né, que foram mobilizados. A gente tem tido uma boa participação, boa representatividade da bacia, o que mostra o interesse de vocês, né, para esse assunto que de fato é importante e traz reflexos importantes aí, inclusive no futuro, né, na ocupação do solo, nas atividades relacionadas aos recursos hídricos da bacia. Muito obrigada e devolvo a palavra aí para o Alexandre, para ele dar continuidade nos trabalhos. Obrigada. Ok, obrigado, Jaqueline. Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre Carvalho, atuo na coordenação desse estudo que está sendo desenvolvido. É um trabalho de elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos da região das nascentes do Alto São Francisco, o SF1, e no escopo deste estudo de elaboração do Plano Diretor, nós temos também o processo de enquadramento dos corpos d'água. Então, esta reunião de hoje, ela faz parte deste processo de desenvolvimento do estudo do enquadramento. Todos os setores, nós temos feito reuniões setoriais, todos os setores são chamados a comparecer e fazer o que a gente chama de manifestação de preferências, né? Definir necessidades de qualidade de água e também expressar eventuais dificuldades de atender a parâmetros de qualidade muito exigentes, caso porventura eles sejam definidos. Esse trabalho, a Jaqueline já deixou contextualizar a questão institucional, ele é elaborado pelo consórcio de 2 empresas de engenharia, a Ecoplan e a Skill. O contrato ele é com a agência Peixe Vivo, aqui representado pela Jaqueline e pelo consultor Luiz Gustavo, que a gente conhece por LG. A fiscalização do contrato conta também com acompanhamento do IGAM, o Alan Mota, que está sempre presente, e a Maria de Lourdes, e também pelo chamado GAT, Grupo de Acompanhamento Técnico, que é um grupo formado a partir de
integrantes do CBHSF1, que conta com o Andreotti, o Gustavo Gazinelli, o Dirceu, que está sempre presente, também Paulo José. Então, todas essas pessoas aí, desde o início do ano passado, a gente está constantemente interagindo para desenvolver todo o escopo que faz parte deste trabalho. Diagnóstico da bacia, prognóstico da bacia, enquadramento dos corpos d'água, que é onde nós estamos hoje, e partindo dentro em breve, tanto para o programa de efetivação, quanto para o plano de ações do plano diretor. O nosso encontro hoje tem 2 momentos. No primeiro momento, nosso colega, o Eduardo Lana, vai fazer uma apresentação da condição de qualidade de água atual da bacia e da metodologia que a gente está utilizando para desenvolver o enquadramento. E no segundo momento é o momento de todos os convidados, que a gente antecipadamente agradece a presença, manifestarem a sua concordância, a sua preferência, a sua posição quanto às propostas de enquadramento que estão sendo colocadas aqui. Pela Ecoplan Skill temos também a Anne Javorowski, o João Pedro participando, outros colegas que devem estar aí acompanhando, mas como hoje tem bastante gente, não deu para se manifestar. Eu peço, então, que, como muitas pessoas ainda não se identificarem, na hora de fazer algum comentário, que se identifique para a gente consiga ir colocando isso na nossa listagem. Ok? Obrigado a todos, bom trabalho. Passo aí a palavra ao Eduardo Lana, que eu tenho a impressão que dentro de 40 minutos ele encerra a apresentação e depois a gente começa para a etapa dos debates. Tá bem? Obrigado a todos. Só uma questão de ordem. Vamos fazer a foto antes da apresentação, enquanto tem um público bom? Com a palavra, Eduardo. Bom, vamos fazer a foto então? Vamos embora. Então, a gente pede que abram as câmeras, por favor, todos que tiverem câmera. Tem mais uma pessoa entrando. A Ana está sem som. Desculpe, eu disse que tem mais uma pessoa entrando. Todos que puderem abrir a câmera, por favor, para a gente fazer a foto inicial da reunião. Vamos lá. Ó, mais uma pessoa entrando. 2. Boa tarde, pessoal que está entrando agora, por favor, se puder já abrir a câmera, a gente está fazendo uma foto inicial. Ok, feito a foto. Lembrando, quem não escreveu o seu nome e a entidade que representa, por favor, o faça ali no chat. Todos os que estão presentes aqui estão colocando o nome. Estamos em 42 e a reunião está sendo gravada. Agora já vou passar para o nosso apresentador, o colega Eduardo Lana. Ok, boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo. E eu pediria ao João que projete a apresentação. Nós aqui estamos remotamente reunidos, cada um do consórcio num local, e por isso a gente tem que ficar trocando determinações. Então, vamos lá. Bom, então, essa, como já foi dito, é a quarta manifestação de preferências. Nós dividimos, né, os grupos e me pareceu, já agora, eu estou bastante convencido de que foi uma medida que deu certo. A ideia foi dividir as pessoas, os interessados no uso de água, em categorias que tivessem
mais ou menos as mesmas preferências, né, ou preferências próximas. Então, nós tivemos inicialmente o pessoal... O primeiro grupo, qual foi mesmo que eu estou esquecendo? O primeiro grupo foi saneamento. Saneamento. O primeiro grupo foi empresas de saneamento, o segundo grupo foram as ONGs e pessoal... O Lana travou para mim. De prefeituras, e agora estamos com os usuários de água. Conseguimos obter, como era esperado, convergências de preferências, então já temos um quadro, e que inclusive não destoa muito. Exatos. E agora vamos ver o que acontece com vocês, usuários de água. A próxima transparência, por favor. Nessa próxima transparência, eu apresento o roteiro daquilo que eu vou apresentar. Inicialmente, uma transparência falando sobre o que é o enquadramento. Na verdade, é uma revisão daquilo que foi apresentado naquela reunião de nivelamento, né, explicando o que são as classes e tudo. E aí já partimos direto para a bacia, né, que é os afluentes do Alto São Francisco. Vamos avaliar os usos de água de acordo com o que o diagnóstico apresentou e de acordo com as projeções do prognóstico. E isso é importante porque os usos de água é que, de alguma forma, vão demandar a qualidade que vai ser o trecho de rio onde há a captação enquadrado. Nós vamos tratar dos trechos que já estão enquadrados na bacia por questão legal e por uma questão de escolha, de deliberação. Já estão enquadrados os trechos que se encontram dentro das unidades de conservação de proteção integral, isso é uma questão legal, e, por outro lado, já houve uma deliberação antiga de enquadramento da calha principal do Rio São Francisco. Então, é importante o que diz respeito até à questão legal, porque é uma coisa que a gente tem que obedecer. E que diz respeito ao que o comitê enquadrou da calha principal do São Francisco, é importante também para que a gente verifique se o nosso enquadramento ele está alinhado, né, está de acordo com o que foi enquadrado. Cabe comentar que esse enquadramento está sendo atualizado, já foi contratado uma empresa para auxiliar aí o comitê da Bacia do São Francisco a promover essa atualização do enquadramento. E talvez eles, em função do nosso enquadramento, seja um subsídio importante para eles enquadrarem a calha do São Francisco nessa parte alta. Uma transparência, nós vamos, à quarta parte, apresentar a identificação dos fatores que levam às qualidades de água simuladas pelo modelo matemático. Nós ajustamos o modelo matemático de qualidade de água e fizemos as simulações considerando a ocorrência de uma estiagem, que é a estiagem de referência com a qual o IGAM emite as outorgas de direito de uso de água, e nós a usamos para avaliar, em função das cargas que são estimadas serem lançadas nos corpos de água, que qualidade haveria. E isso permite que a gente tenha destacado quais são os fatores, quais são os usos que promovem o problema, os problemas eventuais de má qualidade de água na bacia. Apresentamos, então, algumas transparências, mostrando qual é a qualidade de água simulada na parte alta dessa bacia, a UP1, na parte média e na parte baixa, sempre apresentando a situação atual de qualidade de água, caso venha a ocorrer aquela estiagem, e a qualidade que também, diante daquela estiagem, aconteceria em 2040, que é o horizonte do plano, no pior cenário em termos de qualidade. Isso vai encerrar a parte de apresentação
e nós teríamos, então, o 8º grupo não de apresentações, aí já seria a discussão que a gente vai promover para verificar a preferência de vocês quanto ao enquadramento. Em todas as outras apresentações, a gente tem proposto, deixa a gente terminar de apresentar e depois venham as dúvidas e perguntas e considerações. Nessa a gente não vai fazer isso, quer dizer, havendo alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram levantar ao longo da apresentação, façam no momento que elas surgirem, que a gente estará aqui para esclarecer e tocar adiante já com todas as questões sanadas, né? Então vamos à próxima transparência. Aí eu vou falar do enquadramento, o que é o enquadramento, né? Quando a gente fala das classes de qualidade de água, aí elas estão representadas de água doce, classe especial, classe 1, 2, 3, 4, e a melhor classe é a classe especial, porque é a classe, não dá para dizer que seja uma classe de águas boas, porque é a classe natural, nem sempre a natureza, né, nos presenteia com uma qualidade boa. Existe condição natural de água que não é muito boa, tem excesso de fósforo, pode ter alguma coisa lá, mas enfim, classe especial é a situação natural das águas naquela bacia. E a classe 1, 2, 3, 4, aí sim existem limites de concentração de parâmetros e que fazem com que eles sejam mais exigentes, né, na classe 1, porque é de melhor qualidade, então as concentrações das substâncias poluentes, elas são mais restritivas, e na classe 4 já é menos restritivo. A gente não quer com isso dizer que a classe 4 é a classe do liberou geral, né? Ela ainda tem algumas questões aí, algumas restrições, mas bem menos do que, por exemplo, a classe 1. Aí à direita, eu peço que o zoom vá para a direita, aí nós temos o significado dessas classes. Nós temos aí na primeira coluna o uso das águas doces, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, que, enfim, requer classe especial, o equilíbrio natural, né? Então a gente quer a água no estado natural em que ela se encontra. E aí surge uma primeira questão legal, ela é mandatória, a enquadramento em classe especial, eu já comentei isso, nas unidades de conservação de proteção integral. Depois vemos com proteção das comunidades aquáticas. Aí a gente já pode sair um pouco da situação natural, né? Pode haver algum tipo de contaminação, mas que dentro daquilo que as comunidades aquáticas elas tolerem, né? Então a gente pode ter classes até na classe 2, né? Podemos chegar até a classe 2 atendendo à proteção das comunidades aquáticas. No entanto, a classe 1 é mandatória em terras indígenas, né? Naqueles cursos de água que passem por terras indígenas. Nós temos a recreação de contato primário, que a classe 2 é a pior classe, se é que se pode dizer uma classe excelente, não é, como pior, mas é a menos exigente em relação a todas as demais, porque sempre se a gente pode fazer recreação de contato primário em classe 1, tanto melhor, né? Mas então a classe 2 seria característica de recreação de contato primário. No caso da aquicultura, também criação de espécies, né, de rio e tudo mais, em tanques redes, às vezes, aí nós também podemos ir até a classe 2. No caso de abastecimento para consumo humano, aí dependendo da classe, até a classe 3, as águas têm aptidão para serem utilizadas para abastecer cidades, enfim, e apenas o tipo de tratamento ele é definido em função da classe e de acordo com a qualidade que ela apresenta. No caso de classe especial, após desinfecção, joga cloro e está tudo bem. No caso de classe 1, um tratamento simplificado já é suficiente. Na classe 2, teria que ser o tratamento convencional,
e na classe 3, ou convencional, ou, se necessário, um tratamento avançado para potabilização da água. Nós teríamos a recriação de contato primário, que seria, enfim, aquele tipo de uso que o contato com água é esporádico, é eventual, e que não há risco de ingestão, né, de se beber água. Então não pode ser natação, mas pode ser pescar na beira do rio, pode ser andar de barco e tal, e até a classe 3 também é adequada. A pesca, da mesma forma, dá para até a classe 3. No caso de irrigação, aí novamente não há nenhuma orientação no caso de classe especial. Na classe 1, ela é exigido, classe 1, para irrigação irrigação de alface e de morango, né? De produtos, né? de cultivos que são consumidos e que se desenvolvem rente ao solo, que são consumidos crus, sem remoção de película. Por isso que eu dou um exemplo de uma hortaliça, alface, e de uma fruta, morango. Né? E vocês podem, aí, por analogia, entender as demais. Na classe 2, aí viriam hortaliças, que geralmente não são comidas cruas e nem que se desenvolvem rente ao solo, frutíferas, parques, jardins, campos de esporte. Né? Aí precisaria de classe 2, caso eles sejam irrigados. E, finalmente, a classe 3, culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. Forrageiras é aquele capim para o gado pastar. Muito bem, aí nós temos a dessedentação de animais até a classe 4, está ok para boi consumir, e finalmente chegamos aos 2 tipos de uso, que, aliás, eu falei que dessedentação animal até a classe 3, né? Não sei se acho que eu falei 4, é classe 3, tá aí. A classe 4, aí sim, que os usos menos restritivos, que menos exigem de qualidade, navegação e harmonia paisagística, qualquer tipo de água está ok. Entendendo que a classe 4, que é a pior delas, não é liberou geral, existem alguns condicionantes para essa água que a norma legal determina. Então, nesse caso, a harmonia paisagística, o que é isso? Né? Na verdade, é a questão, eu entendo como uma questão mais visual. Quer dizer, o rio ele pode não estar com uma qualidade fantástica, mas visualmente está ok. Né? A água não está colorida, não está suja, não, enfim. E aí, na paisagem, ela apresenta um visual interessante. Então, isso diz respeito, então, a essas classes. E é com elas que nós vamos usar para enquadrar essa bacia. Então, vamos lá na próxima transparência, que aí a gente já entra no diagnóstico. No diagnóstico, nós temos aí eu peço um zoom, isso aí, nós temos essas bolinhas que estão aí, vocês veem aí na convenção, que já mostra que, de acordo com o diâmetro da bola, nós temos a demanda de retirada de água. E, de acordo com a cor, ela pode ser abastecimento, esse azul mais forte, consumo humano, direto. Abastecimento é abastecimento público, né? Consumo humano, aquele que o cara se abastece, a irrigação verde, criação de animal amarelo, indústria, que agora muitos aqui fazem parte, está em cinza, e a mineração nessa cor laranja. Então, se a gente der uma olhada aí no mapa, a gente vai ver que, enfim, há muito uso para abastecimento público, para irrigação, para consumo humano, e a gente olha num ou no outro local a parte de agropecuária seria irrigação, né? E em amarelo também seria, amarelo o que mesmo que é amarelo, volta lá na convenção, amarelo é criação animal. Temos o laranja aqui perto de Córrego Danta, que é mineração, e temos em alguns lugares aí, ali perto de Lagoa da Prata, temos uma bola maior cinza, que é o uso industrial. Então, enfim, isso foi o que no diagnóstico a gente obteve. Fizemos as projeções na próxima transparência para 2040, né, no caso cenário tendencial, e quem olha assim parece que é o mesmo gráfico, né, é a mesma figura anterior.
houve um crescimento das demandas, de acordo com os pressupostos que foram adotados, mas, enfim, não houve assim nenhuma alteração no padrão de distribuição de uso de água na bacia. Então, podemos seguir para a próxima transparência, em que a gente fala dos trechos enquadrados de acordo, seja com a norma legal, a resolução 357 do CONAMA, que trata de enquadramento, ou de acordo com o enquadramento que foi realizado na calha do Rio São Francisco. Vamos lá para o mapa. Então, a gente vê essa parte colorida. Tá, então aí vamos ver as cores, né, o conjunto de cores. Sempre o azul mais claro, vejam lá embaixo aquelas cores, o azul mais claro representa a classe especial. O azul um pouco mais forte, a classe 1, e a classe 2, o verde. E essas mesmas figuras são um pouco mais acima, elas, tirando a classe especial, elas representam aquilo que já está enquadrado. Então, se a gente for para o mapa, ali na região da Serra da Canastra, a gente vê que dentro de toda essa mancha verde, que é a unidade de conservação, que é o Parque Nacional da Serra da Canastra, a gente deve ter classe especial. E tem algumas outras também unidades de conservação, aqui acima de Pains, ou abaixo, né, no mapa, e tem lá em cima, em Campos Altos, outra manchinha, e tem aí um lugar entre Arcos e Pains também, tem outra unidade de conservação que a gente vai ter que dar um jeito de atender, se possível, essa demanda de classe especial. No caso da Bacia do São Francisco, então, é a calha do São Francisco, que vocês podem notar aí por essas cores mais grossas, né? Foi a forma como foi enquadrada pelo comitê, já há algum tempo atrás. Então, o comitê atendeu ao que diz a norma legal da resolução, que a Unidade de Conservação de Proteção Integral, classe especial, e vocês veem uma bolinha laranja ali, é a confluência do Ribeirão Alto da Cruz com o Rio São Francisco. E ali, então, até ali é classe especial, onde está no limite do Parque Nacional da Serra da Canastra. Entre esse ponto e outra bolinha ali perto de Iguatama, que é a confluência do rio Mombaça com São Francisco, foi definido classe 1. E dali em diante, até a foz dessa bacia do Alto São Francisco, né, ficou classe 2. Então, isso é o que a gente tem como referência inicial para aquilo que foi o enquadramento realizado ou pela lei ou pelo Comitê do São Francisco. Vamos à próxima transparência. E aí, como eu disse, o modelo matemático ele foi ajustado de qualidade de água, fizemos simulações, esse modelo matemático ele foi calibrado para reproduzir aquilo que o monitoramento do IGAM produz em termos de qualidade de água, e com base nisso deu para perceber que a causa principal dos problemas de qualidade de água que existem na bacia, elas são originárias do meio urbano ou rural, cujos esgotos ou não são tratados, são lançados in natura, ou são tratados com eficiências insuficientes para a remoção de cargas poluentes. Então, vamos dar uma olhada ali, na próxima no mapa. Essas manchas escuras, elas representam exatamente as zonas urbanas, né? Ou vilas rurais, e existe essa notável coincidência entre a presença desse fator e alguma qualidade de água, em vermelho, que seria a classe 4, né? Ou amarelo, que seria a classe 3, na zona afetada. O que se verificou, aí eu tenho uma boa notícia para o pessoal da indústria e mineração, que não houve correlação entre a má qualidade e a presença de indústrias. Isso pode ser ou porque as indústrias não têm carga significativa de poluentes, ou porque tratam bem os seus efluentes, ou porque lançam os seus efluentes na rede pública de esgotamento sanitário, né? Então, não há correlação entre a presença industrial
e a má qualidade de água, nos pontos aí que foram identificados. Então, seguindo adiante, a gente já tendo esses conhecimentos, vamos às simulações que foram realizadas. Nós temos aqui no alto o que a gente fez. Eu pediria aí que dessemos exato. Nós temos aqui em cores os tipologias de uso, que tem as bolinhas, temos as classes de acordo com a resolução. Então, pode colocar no mapa, João Pedro, a gente nota o seguinte, que boa parte desse alto, ele se encontra na classe 1, que é esse azul que está aí. Mas existem algumas subbacias em que a gente circulou por essa elipse vermelha, em que a qualidade ou está na classe 3 ou na classe 4. Né? Vocês notam aqui mais ao sul, verde, azul, e aqui mais ao norte, aí já começamos a ter classe 2 verde. Se vocês notarem também, existem umas bolinhas sobre a rede de drenagem com alguma letra. Ela pode ser C, significando que o parâmetro coliformes termotolerantes, que é típico de esgotamento, esgotos, né, lançados in natura, Lana, acho que ficou sem som. Tá travado, Lana. Ok. Estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Alô? Sim, Estamos ouvindo, Lana? Vou ver aqui. Tu estás Não estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tu estás com 2 dispositivos. Espera um momento que eu vou entrar de novo. Pelo visto, ele não estava escutando a gente. É. Alô? Alô? Estamos te ouvindo. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Eu estou tentando entrar de novo, porque eu tive que passar aqui para o meu celular. Tem acontecido muito isso, de repente dá algum problema. Deixa eu entrar aqui pelo computador, que eu vejo um pouco melhor. Já estou entrando. Vou continuar aqui no... Estão me ouvindo, né? Sim. Então vamos adiante. Então, eu estava dizendo que D significa demanda bioquímica de oxigênio, se encontrar algum P é fósforo, e se tiver algum N é nitrogênio, que pouco aparece. Quer dizer, o problema aí é, geralmente, e se tiver O, é teor de oxigênio dissolvido insuficiente. Geralmente, o que a gente tem são problemas com coliformes, termotolerantes, e com demanda e com fósforo. São os 2 parâmetros, às vezes, demanda bioquímica de oxigênio. Tudo característica, no caso de fósforo, pode ser uma condição natural do rio, mas também pode ser resultante de carga de esgotos domésticos. E, no caso de coliformes, certamente é carga de esgotos domésticos. Então, o que a gente fez foi circular nessas simulações, colocar essas elipses indicando aonde que a gente tem problemas de qualidade que levam o rio, nas simulações, a ter classe 3 ou classe 4. E o que propusemos, e que foi aceito, é que a gente se dedicasse a esses pontos, né? A essas elipses em vermelho, que seriam aqueles pontos que nós vamos tentar melhorar a qualidade de água. O resto que está na classe 1 ou na classe 2, em geral, isso aí são águas de excelente qualidade, né? E a não ser que algum usuário irrigue hortaliça, tipo alface, ou plante morango, né? Aí talvez ele possa
e aí é o momento, né, nós temos aqui a agropecuária, o pessoal da agricultura, eles podem nos indicar, que aí a gente vai ver se tem algum trecho em que é irrigado esse tipo de cultura e que a classe estaria em 2 e necessitaria melhorar para chegar na classe 1, que é aquela que tem aptidão para esse tipo de uso. Outra coisa interessante, nós temos aí a situação, a situação atual, né? Como é que se encontra na simulação. Se a gente passar para a próxima transparência, a gente vai, já passamos, a gente vai ver que praticamente não se percebe, né, que as elipses continuam as mesmas, né? Ou seja, não há diferença, né, visível assim, entre o que acontece agora ou no futuro. Quer dizer, os trechos que estão comprometidos continuarão ser esses trechos. Às vezes ele está em classe 3, passa para a classe 4, enfim, pode piorar um pouco, mas são aqueles trechos que a gente vai ter que trabalhar. Isso é muito interessante, né, porque a gente pode reduzir o esforço, né, de analítico e propositivo nessa bacia se a gente se fixar apenas nesses trechos. A gente vê que aí, né, no alto, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uns 8, sendo que desses 8 aqui no sudeste da bacia, né, daria para juntar aí umas 2, então resultaria uns 5 trechos que a gente tem que trabalhar. Vamos passar para a próxima, que seria o médio. No médio já aumenta um pouco, a próxima transparência, aumenta um pouco o número de elipses, e com destaque ali para o Ribeirão São Miguel, que é essa elipse compridona que tem aí, né, que vai ali de, se não me engano, de Pains até quase o São Francisco, onde a qualidade é meio problemática. E que continua, se passar para a próxima transparência, continua problemática também no futuro, né? É a mesma coisa, as elipses são as mesmas. E se a gente for, podemos seguir adiante, se a gente for no baixo SF1, a gente vai ver um número também grande de elipses, mas que elas se mantêm, né, na mesma posição praticamente, caso a gente passe para a simulação de futuro. Vamos ver a situação do futuro. Está aí elas, as elipses estão mais ou menos no mesmo local. E aí que, então, o que nós temos sugeridos, olha, vamos, então, resolver o problema de qualidade de água nesses trechos que foram identificados pela elipse e deixar que aqueles que estão fora, que estão em classe 1 ou 2, com qualidade de água bastante satisfatórias, caso não haja alguma questão aí de uso para irrigar morango, alface, ou que não tenha uma terra indígena, e ambos precisariam de classe 1, vamos deixar mais para adiante, né? É classe boa, não precisa de mexer, a não ser que apareça alguma coisa. E aí que nós chegamos, então, na proposta, né? Vamos, então, nessa proposta, o que a gente faz é exatamente, dentro dessas elipses que a gente tem, e aí a gente numerou, 1, 2, 3, 4, 5, juntando algumas elipses que haviam ali naquelas que estão com o número 3, 4, aí no sudeste, nós temos aqui à direita os usos e as classes, né? 1, 2, 3, 4. Então, o que a gente tem proposto é discutir com vocês como que a gente pode, dentro daquilo que é a preferência dos usuários de água, né, para a agricultura, para a irrigação, para a indústria, para a mineração, qual é a qualidade de água desejável. A gente deve destacar que, no que diz respeito à indústria e mineração, praticamente não existe, não sei, talvez, obviamente, você sabe melhor do que eu isso, mas geralmente a indústria, a água que tiver, ela consegue resolver seu problema. Geralmente, a não ser que seja uma indústria alimentícia, né? É água para arrefecimento, de caldeira, alguma coisa assim, que não precisa de ter uma qualidade maravilhosa. Mas, claro, a indústria alimentícia já precisaria de ter uma água de melhor qualidade. Aí eu já não sei bem
em que classe seria enquadrada, porque depende muito das características lá do processo produtivo. No caso de pecuária, a classe 3 atende, né? É a classe que ainda dá para boi beber água. E, finalmente, nós teríamos a irrigação, que aí sim, eu precisaria de classe 1, se for para irrigar morango e alface, precisaria da classe 2, se for para irrigar aqueles gramados, né, campos de esporte e frutíferas, etc. E a classe 3 já seria compatível com soja, né, cerealíferas, forrageiras, capim para boi comer e esse tipo de coisa. Então, o que eu vejo é que agora nós queremos escutar vocês sobre as demandas de qualidade de água que deve ter para que vocês possam usar. Mas também é bom destacar, e isso é talvez mais importante do que tudo, especialmente para a indústria e mineração, que vocês também usam água para lançamento de efluentes, né? Uma indústria que ela mesma promova a sua captação e ela mesma tem a sua estação de tratamento de efluentes e o efluente final tratado é lançado no rio, um uso que se destaca para a indústria ou para a mineração é lançar esgotos, efluentes tratados no rio. E, obviamente, na medida que haja uma exigência de uma qualidade muito boa no rio, classe 1, classe 2, isso determinará que a indústria ela deva ter uma eficiência de tratamento maior, né? Reduza mais as cargas de lançamento para que ela possa ser licenciada. Então, enquanto os demais usos anteriores, a gente está mais focado na qualidade de água para consumo, no caso industrial e mineração, talvez o foco deve ser a questão dos efluentes que vão ser lançados após tratamento e as restrições sobre a concentração de poluentes desses efluentes, que podem dificultar a instalação ou a ampliação de alguma indústria, caso a qualidade seja puxada para uma qualidade melhor. Então, feito esse alerta, eu deixo aí a consideração de vocês essa definição de classes enquadrar essas elipses, caso vocês aceitem nesse sentido. Deixando claro que se alguma indústria, alguma mineradora, alguma atividade de agropecuária, ela não é exercida numa dessas elipses, o representante pode ser muito bem falar, olha, eu me abstenho, eu não tenho interesse, a não ser como cidadão, né? Mas como usuário de água, como produtor, eu não uso essa água da elipse X ou Y. Tá bem? Então, agora nós passamos a ouvi-los a partir desse momento. Alguma consideração a ser feita? Então, aproveitar aqui, nessa região aí do UP1, que é o Alto Altíssimo aí, região de São Roque, Vargem Bonita, Piuí, Medeiros, aí tem muita produção de queijo. O queijo para ter qualidade tem que ter água boa, né? Senão ele contamina, ele fica inchado, não presta. E um problema é que eles precisam de água com qualidade e o resíduo do processo, o despejo, ele é muito contaminado, a carga poluidora é muito alta, do soro, entendeu? Então o desafio aí é grande nessa região. A gente vê que aqui o negócio de fazer queijo não é um... Ah, tá. Eu ouvi aí que eu estou escutando a minha própria voz.
Bom, Estamos deixa eu tirar o microfone. Bom, então vamos lá. O que eu estou dizendo, então, é que queijo é uma atividade industrial, né? É uma indústria de transformação, transforma leite em queijo. Então, e ela, novamente, ela precisa de água de boa qualidade e precisa também de poder lançar efluente, né, de laticínios, e que tem uma carga orgânica relativamente alta e que, portanto, há necessidade de cautela quanto à questão de qualidade, para não inviabilizar a atividade. Alguma outra consideração? Boa tarde, Túlio Fieng aqui. Até o que o Disseu falou na questão dos laticínios, né, que você falou, realmente, o setor industrial a gente tem que avaliar bem, tanto a mineração quanto a indústria, porque hoje, para você haver o lançamento do seu efluente, independente da atividade industrial, você segue a 01/2008 e considera os parâmetros para trechos classificados como classe 2. Né? Acima disso, aí, para você lançar um efluente em classe 1, aí seria onerar bastante o setor industrial. Tem os trechos realmente preocupantes, como classe 4. Aquele trecho, acho que foi do primeiro, que eu acho que é do alto, que tem um trecho grande de classe 1 que vai até Iguatama. Tem como voltar o mapa? Eu acho que é o primeiro mapa que você apresentou vai de São Roque até Iguatama, se não me engano, tem um trecho. Esse mapa aí, ó. É esse, né, que tem um trecho grande de classe 1. Esse trecho grande de classe 1 tem alguma... tirando a parte do parque, né, da unidade de conservação, tem alguma outra exigência por esse trecho ser classe 1? Vocês sabem me falar? A qualidade dele é a classe 1. Né? A qualidade então, hoje, né, como classe 1. Isso. Esse rio aí, qual é o nome desse rio? Ele é de boa qualidade. É o Samburá? Acho que é o Samburá. Isso aí é Santo Antônio do Samburá. Santo Antônio do Samburá, né, Disse? Samburá. O problema é aquele afluente do Samburá. Sim. É porque os trabalhos realmente sendo do classe 4 está extremamente ruim aí dessa parte, mas sempre observar esses trechos, principalmente questão industrial. Realmente abaixo do classe 2 praticamente sempre inviabiliza muito o setor. O setor de laticínios, por exemplo, de queijo, o grande problema é o soro. Hoje o setor de laticínio tem um problema de tratamento de efluente. Mas o soro, você tem dois tipos de soro. Tem um soro que hoje é muito aproveitado no setor de agropecuária, que ele é vendido ou doado para o setor de pecuária, mas tem um leite de determinados produtos, o soro, de determinados produtos que não consegue ser reaproveitado. Então, realmente, o foco tem que avaliar as questões dos trechos como classe 2, né, o máximo de classe 2, tirando esse trecho já está como classe 1, mas tem que fazer uma avaliaçãozinha melhor em relação a isso. Agora, deixa eu explicar uma coisa. O que está nesse mapa é a qualidade atual. Não é proposta. Onde está azul é que já está uma classe de uma qualidade boa. Sim. Estou falando que o foco de as elipses que vocês marcaram, né, os classe 4, os classe 3, que estão apresentados como possíveis trabalhos mais críticos para melhoria deles. Aí sempre observando o setor industrial, a gente vai ter sempre observando esses pontos aí. Existe uma pergunta aqui do Eduardo Valente. Qual a classe do Ribeirão dos Porcos em Dores do Indaiá? Dá para ir até lá, Dores do Indaiá? Essa aí, então, tá. Dores do Indaiá. Então, tem a qualidade está lá, classe 4. Né? Tem uma elipse ali. Bom, pelo que Túlio Sá... Lana? Oi. A elipse 12 ali, eu acho que é referente a um Ribeirão Nossa Senhora. O Ribeirão dos Porcos, acho que ele fica um pouco abaixo desse Ribeirão Nossa Senhora. Mas ele sai em classe 2 aí. Tá bom, então tá tranquilo. Eu estava olhando ali o Dores do Indaiá, né? Tá bem ali, tem aquela elipse, que eu não estou conseguindo, acho que é 9, não estou conseguindo enxergar o número dela, em que... Mas então o Ribeirão dos Porcos é outro. Consegue dar mais zoom, João? Consegue dar um zoom maior? Sim.
Esse abaixo de Dores do Indaiá é o Ribeirão dos Patos. Dos Patos, então é outro bicho. Ah, tá, o Ribeirão dos Porcos está aí em classe 2, né? Então enfim, tá uma qualidade razoável. Dá para nadar nessas águas aí. Bom, respondida essa questão, eu pergunto: qual é a sugestão que vocês têm para enquadrar esses trechos de pior qualidade de água que são apresentados aí? Parece que o João Brito quer... Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Boa tarde aí, o Túlio, representando a FIENG, os demais participantes. Meu nome é João Paulo Domingos de Brito, eu sou advogado da ANPAR, Associação dos Mineradores desta região aí do Alto São Francisco. Mais especificamente, se organizaram já há mais de 20 anos e a ANPAR tem sido uma parceira e tido um trabalho propositivo e proativo, tanto em relação aos órgãos ambientais do Sistema de Meio Ambiente, quanto em relação aos municípios. A questão que a gente tem a colocar é o seguinte: primeiro ponto, esse trabalho já é definitivo ou ele é passível de retificações? E, em sendo, eu gostaria de saber dos representantes da Prefeitura que, porventura, estejam participando desta reunião e nos assistindo, se no ponto mostrado lá no segundo mapa, aonde se definia as classes especiais, e no ponto bem próximo ao perímetro urbano do município de Pains, se a unidade de conservação do Jardim do Éden continua prevalecendo ou houve alguma alteração no seu curso nesse período para definição dos dados que aí foram apresentados. Muito obrigado. Tentando responder a pergunta do colega, aqui não há nenhuma deliberação ainda, né? Nós estamos em processo de deliberação, por isso se chama essa oficina de manifestação de preferências para que o setor minerário, industrial e agropecuário manifeste as preferências com relação à qualidade de água. Com relação a essa questão lá de Pains, aquela unidade de conservação, já ficou claro numa última reunião que é um problema, né? Que, pelo que parece, a unidade de conservação dos rios tem problemas de qualidade, o corpo de água, a unidade não está aparecendo aí, apareceu em outro mapa. Então, é uma questão que, no fundo, a gente sabe que a lei, que é a resolução CONAMA, ela diz que em unidade de conservação de proteção integral tem que ter, tem que ser a qualidade natural das águas, e parece que ali já, inclusive, é uma qualidade ruim. Aí é uma questão que a gente tem que indicar, apontar, e realmente a solução é complicada nesse caso. Mas, enfim, é o que a gente pode fazer a respeito. Mas aí tem um outro ponto que não ficou muito claro para mim. Porque foi dito e colocado na apresentação que não existe nexo de relação entre atividade minerária e empresarial e os índices negativos ou aqueles que são comprometedores da qualidade das águas derivados da atividade industrial minerária. E, ao final, foi dito... João, seu áudio está muito ruim. Se você puder aproximar mais o microfone, a gente não está... Melhorou? Melhorou? Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu vou voltar, então, vou refazer a pergunta. Foi dito no curso da explanação muito bem elaborada pelo Dr. Antônio Eduardo,
que as ações comprometedoras da qualidade das águas dentro desse universo da bacia que foi estudado não tem qualquer correlação com a indústria e a mineração. Ao mesmo tempo, foi dito ao final que no caso de novas atividades ou empreendimentos que venham a ser instalados, e aí o que me preocupa não é só os que venham a ser instalados, é os que já estão no processo seus de revalidação da licença, e que dependerem de uso da água, que as restrições poderão vir a ser maiores ainda. Eu queria algum esclarecimento neste talante. Nesse caso, realmente o que o modelo matemático mostrou é que não há relação, né, entre lançamentos de mineração e indústria com relação à deterioração da qualidade de água. Mas eu não sei exatamente a FEAM, né, o órgão licenciador aí do Estado, que parâmetros ele adotou para estabelecer a licença de lançamentos de efluentes. Geralmente, os órgãos licenciadores, eles estabelecem um critério que é a qualidade do emissário de poluentes, e não a qualidade do corpo receptor. O que eu alertei é que, na medida, nesse momento, por exemplo, não há dificuldade do órgão licenciador de emitir as licenças com base na qualidade dos efluentes. Mas pode ser que, na medida que se coloque uma qualidade tipo 1 ou 2, que comece a haver problemas. No momento não há, pelo menos no compasso daquilo que foi simulado, não há esse problema. Poderá haver na medida que haja necessidade de expansão de alguma indústria, e é uma questão que deveria ser vista, né? A gente tem a localização das principais indústrias. Eu acredito que boa parte delas, pelo menos as pequenas e até as médias indústrias, elas sejam abastecidas pelo próprio abastecimento público, elas não se auto-abastecem, e provavelmente elas lancem os efluentes no próprio sistema de esgotamento público, né, sanitário público. Então, com isso, acabam elas fazendo parte desse grupo que foi indicado como o causador da má qualidade. Não estou afirmando isso, estou fazendo uma hipótese apenas. Mas aquelas indústrias que isoladamente elas fazem lançamento, se o trecho em que ela faz o lançamento, se for enquadrado numa classe 1, por exemplo, ela poderá, dependendo da carga de poluentes, dependendo da vazão que ela lança, ela poderá, em hipótese, ter problema de licenciamento. Foi um alerta apenas que eu fiz para que ficasse claro essa correspondência, né, entre uma qualidade e as restrições que as atividades produtivas poderão ter em função dela. Ok, para nós está esclarecido. Eu volto a fazer referência se existe algum representante da Prefeitura Municipal de País que possa nos esclarecer sobre a questão da unidade de conservação do Jardim do Éden, que ficou pendente aqui de esclarecimento. Boa tarde novamente, Túlio Fieng. Hoje, João, acho que não, porque hoje é só mineração, indústria, mineração e agropecuária, setores de prefeitura. Acho que é uma outra reunião, não sei se já foi ou se vai haver ainda. Tá? São setoriais diferentes. Agora, só contribuindo com a fala do Lana, na realidade, você pegar essa região aí de Arcos, Painhas, Iguatão, você pegar as atividades industriais, principalmente mineração, praticamente ninguém lança na rede de efluente dos municípios. Até pelo tipo de atividade, localização das plantas, não se lança os efluentes.
E para o licenciamento, e como eu disse, é baseado na 01/2008, que o órgão ambiental exige, por isso que a 01/2008 considera lançamento padrão para corpos de água classe 2. Essa preocupação a gente tem dos classe 1 para cima, mas isso aí é de se avaliar. Se você pegar a região, não sei, o pessoal de Painhas aí, você vai falar melhor do que o Arcos, mas se pegar a maior parte dos municípios aí da bacia, eu não sei, o Dirceu pode me ajudar aí, Dirceu, eu sei que trabalha com o pessoal também, faz alguns projetos nessa área, mas eu acho que a maior parte dos municípios já não tem o tratamento de esgoto. Então acaba, quando você pega o impacto, realmente é o esgoto municipal, né, o populacional e não industrial, por isso dá esse cálculo matemático da indústria não impactar. Indústria licenciou, ela tem que estar lançando dentro dos parâmetros. Independente se lança na rede pública ou se lança no curso, já tem que estar lançando dentro dos parâmetros, a não ser que a rede pública trate. Aí a rede pública pode garantir para o órgão, no seu licenciamento, que ela trate e que o efluente que ela gera está dentro dos parâmetros. Mas se o município não tratar, a empresa é obrigada a lançar dentro dos parâmetros da PL 01/2008. Com relação ao que ele falou, o João Brito, isso aí é fato. Aqui na região, quem está mexendo com mineração de calcário, usa água praticamente ali para o escritório ali, às vezes um pouco para apagar poeira, né? Uma coisa que a gente tem que discutir quando for falar com relação à quantidade de água. Mas o lançamento, eu conheço praticamente aqui todas as mineradoras aqui, todo mundo tem sistema de tratamento de efluente. O problema aí está sendo causado pelo lançamento de esgoto doméstico das cidades. Então, eu acho que assim que tratar os esgotos, a INS, por exemplo, já tem uma estação de tratamento de esgoto. Esses dados anterior a 2020. Então, vai melhorar a classe desse custo de água aí. Então, se a gente investir no tratamento do esgoto doméstico, a gente vai melhorar a qualidade da água da cidade e para as indústrias também. Agora, acima de classe 2 aí nessa região aí é um pouco complicado mesmo. Nas reuniões anteriores, eles colocaram no mínimo classe 2, para onde estaria com classe 4, né? Me parece, na elipse. Ou seja, para o esgoto, resolve o problema. Até mesmo porque fica a culpa muito na indústria, na mineração, mas aí pelos dados aí a gente vê que quem está contribuindo com a poluição do recurso hídrico não é a indústria. Guilherme Faeng, eu também queria corroborar isso aí com o que o João, o Túlio e o Dirceu falaram aí, até pelo mapa, né, a gente nota que todos os rios, cursos d'água que estão em vermelho, todos não, quase todos, né, a grande maioria, tem uma sede municipal, né, que um pouco caracteriza o que foi dito aí agora. Então, eu concordo com os anteriores que falaram aí. Eu me arriscaria a propor o seguinte, até porque esse grupo é um grupo muito específico, né, que, enfim, as consequências de um enquadramento muito rigoroso vai afetá-los mais em termos de restrições ao lançamento de efluentes. Então, nós preparamos com antecedência o resultado das manifestações de interesse das 3 últimas reuniões. Então, talvez, se vocês assim acharem mais interessante, vocês analisarem essa proposta que veio das outras 3 e avaliarem alguma dificuldade que poderão, hipoteticamente, ter de atender às demandas, talvez ficaria mais fácil para vocês deliberarem. Vocês acham que eu estou vendo que até agora ninguém definiu qual é a qualidade. Eu acho bastante normal que isso aconteça, porque, enfim, para vocês o problema
a qualidade não é tão problemática, né? Talvez o problema seja a questão de aceitação de lançamentos, né? Então, talvez o que os outros grupos manifestaram quanto às suas preferências é que poderá mostrar alguma situação que vá deixá-los um pouco maior dificuldade para licenciar seus empreendimentos. Então, se vocês assim quiserem, a gente pode apresentar isso, que foi resultado das 3 reuniões anteriores, e vocês deliberam se aquilo ali está bem, se dá para aceitar, se vocês querem uma coisa não tão rigorosa, enfim. Não sei se assim estaria bem. Guilherme Faeng. Quando eu comentei aqui, eu acho, quando eu falei concordo, principalmente o Dirceu, que cravou uma classe, né? Eu acho que a gente não pode ir muito além da 2, porque o que eu entendo que os outros setores falaram, a preocupação é o seguinte: nesses casos, o problema basicamente são as sedes municipais, né, o problema do tratamento de esgoto. Então, se jogar um problema para os outros setores, que não é o principal, mas a gente entende também que, tratando o esgoto, há uma possibilidade de redução na classe. Agora, qual classe vai ser 3 ou 2 para esse próximo espaço de tempo até o novo enquadramento, que é mais complicado, né? A possibilidade, a gente, pelo que foi dito aí, a gente vê que pode ser uma 2, mas a gente vê que, no caso aqui, não vai depender tanto dos setores de usuários, a não ser, claro, do saneamento, abastecimento público e saneamento. Que eu acho que é o que está pesando mais aqui para essas classes aqui se enquadrar em classe 4. Não que os outros não tenham algum como melhorar, mas aqui o que a gente vê, o principal aqui, a gente vê sempre uma sede de um município nesses riscos que estão em vermelho. Com relação à sugestão aí da classe 2, eu fiz com base na experiência que a gente teve nas outras reuniões, né? Setor de saneamento, principalmente, que precisa de água com uma certa qualidade aí para abastecimento público, senão se torna muito caro o tratamento dessa água. E também do setor de turismo, ONGs. Então, eu estou trazendo aí, repetindo a experiência que a gente teve nas reuniões anteriores, mas os senhores podem ficar à vontade. Gostaria de saber se usuários de água de outros setores, não ser da mineração, mas laticínios, ou alguma atividade aí, alguma empresa que demanda de muita água, com a qualidade aí específica, se puder manifestar, nos ajuda também, né? Por exemplo, laticínios, precisa de água com qualidade e devolve um efluente com uma carga poluidora muito grande, inclusive muitos laticínios lançam o efluente na rede de esgoto da prefeitura, e aí cai na conta da prefeitura, né? Mineração, eu não tenho, assim, muita informação a respeito de poluir a água com esse tipo de poluente aí, não. Aparentemente não tem nenhum representante de laticínio, porque me parece que os laticínios aí devem ser bem pequenos, né? Boa tarde, seu. Pequenos. Opa. Fabrício da empresa Embaré, tudo bem? Boa tarde, pode ficar à vontade, Fabrício. O Embaré é um laticínio aqui dessa região, né, que consome um grande volume de água, mas hoje o volume de água da gente é mais de poços artesianos. A gente capta a nossa água de poço artesiano e a gente demanda de água com qualidade, sim. Em vista que a gente precisa fazer esse uso constante, né, para higienizar equipamentos, até mesmo para incorporar, né, no produto. Então a gente necessita, assim, de qualidade de água para fazer o uso no laticínio nosso. A gente tem um grande volume de água aqui diariamente.
E depois a gente lança ele no córrego nosso da cidade aqui, que antigamente era um córrego que era lançado todo o esgoto da cidade. E hoje a cidade conta, né, com uma estação de tratamento, então esse córrego hoje ele tá um córrego bem menos poluído que era antigamente, né? Antes era toda a linha da cidade de esgoto passava por ele. Então hoje a gente tem esse captação em água, né, considerada nobre, né, que é de poço artesiano, e faz o lançamento dele depois em córrego. O tratamento que vocês fazem, qual é? Você falou da captação ou do lançamento? Eu acho que ele está perguntando do lançamento, Fabrício. Lançamento, Lana? Lançamento a gente faz o tratamento físico, químico, biológico. A gente tem uma estação de tratamento, onde que a gente faz esse tratamento do efluente antes de ser lançado. Então a gente tem lagoas anaeróbicas, né, lagoa aerada, facultativos, né, então a gente faz esse lançamento depois que a gente faz todo esse processo de remoção da carga orgânica do nosso efluente. E atende classe 2, Fabrício? Boa tarde, Fabrício. Muito bom aí a contribuição. Infelizmente, quem mais polui aqui no lançamento desse tipo de atividade, laticínio, são os pequenos produtores de queijo, né? São muitos. Porque as grandes empresas já têm a política de meio ambiente delas implantada, no caso aí a Embaré. Isso. Fabrício, e esse lançamento atende classe 2? O nosso córrego Chico Silveira, como ele não tem classificação, a gente não sabe a classificação dele até hoje, e eu já tinha até procurado isso nos comitês, e então a gente enquadrou ele como classe 2, então quando eu fui licenciado eu tive já que enquadrar ele em classe 2, então eu atendo a classe 2 para fazer o lançamento. Ok, obrigada. Você tem dificuldade de atender essa classe 2, Fabrício? Não, a classe 2 eu atendo ela. Assim, é muito caro o sistema de tratamento para colocar essa água de laticínio em classe 2? Muito complexo ou precisa de uma boa vontade? Na verdade, o processo que a gente tem implementado, ele já, igual você falou, ao longo do tempo eu tinha ação de política de meio ambiente, então a gente já fez vários e vários investimentos na nossa estação de tratamento, é uma das estações de tratamento mais modernas que provavelmente de laticínio deve ter no país. Então, hoje a gente consegue a remoção, chega a ser de 96% a 99% da carga orgânica que a gente tem no nosso efluente. Eu acho que a gente podia partir para aquela proposição inicial do Lana de mostrar o que foi decidido nas outras reuniões, né? Para a gente verificar que nenhum setor, nas outras reuniões até agora, partiram para exigências muito excepcionais de qualidade de água, né? A gente tem definição, na verdade, de tentar levar essas elipses aí, essas áreas de pior qualidade para a classe 2, em alguns locais até mesmo, como na reunião de sexta-feira, alguns setores pleiteando aí, eventualmente, como uma classe intermediária, a classe 3. Acho que a gente podia mostrar isso, né, João? Claro. Vou pedir um segundinho para vocês, eu vou parar a apresentação essa que a gente está fazendo, e eu vou abrir a que eu preparei com a síntese da preferência dos outros grupos. Que nem o Alexandre disse, não teve maiores restrições, inclusive, acho que foi mais na região do Baixo. O pessoal, inclusive, fez proposição, como vocês vão ver agora, de inclusive, classe 3 em alguns trechos, onde não fosse tão necessário uma qualidade tão boa. Mas eu acho que eu vou compartilhar aqui com vocês e acho que o professor Lana sabe melhor explicar a situação. Um segundinho. Lembrando que fora das elipses ficaria a classe que está hoje, né? 1 ou 2. Isso, exatamente. Esse fato aí ocorreu aí de permitir uma água mais, vamos dizer assim, menos pura, né? Uma classe 3,
foi na região ali de Bom Despacho, aquela região ali mais para baixo, até mesmo que eles já recebem água classe 2, não justifica a gente exigir deles um lançamento classe 1, né? Eu acho que se a gente conseguir cortar esses problemas aí pela metade, que está mais afetando aí os cursos de água que recebem o esgoto sanitário das cidades, a gente já avança muito. É importante também lembrar que esse planejamento nosso aqui é até 2040, não quer dizer que amanhã todo mundo já tem que investir aí para melhorar aí a qualidade do efluente que está sendo lançado, né? Tá dividido aqui na ordem que os grupos foram apresentados, né? Primeiro grupo foi do setor saneamento. Lana, tu queres explicar? Não, você pode explicar, tá com a mão na massa aí. O setor do saneamento foi unânime das três, ressaltando, a gente dividiu a nossa bacia SF1 em 3 unidades de planejamento, a UP1, o P2 e o P3, a UP1 referente ao altíssimo aqui, São Francisco, ao P2 ao médio, aqui da região de Bambuí, Doresópolis e Guatama, e também envolve Pains aqui embaixo, Arcos, e a região do baixo, a região de Dores do Indaiá, Martinho Campos, aqui perto do Escritório da Bacia, Bom Despacho. E, para começar, o primeiro grupo, que foi, a reunião foi na quinta-feira à tarde, se não me falha a memória, teve uma opinião unânime entre manter as regiões que estão já em classe 1 e classe 2 na classe que estão, e as que estavam em classe 3 ou classe 4, ou seja, as que estavam por elipses, serem mantidas, tentar se elevar elas à classe 2. Essa foi a manifestação de preferência do setor de saneamento. Isso para as 3 unidades de planejamento. O nosso grupo 2 foi formado por ONGs, lazer, turismo e pesca. Eles também concordaram com a opinião de tentar baixar, melhorar a qualidade das águas das elipses até uma classe 2. E nas regiões de cabeceiras, principalmente aqui na região do Alto São Francisco, né, o Altíssimo, como bem o Dirceu falou, inclusive melhorar afluentes dos principais rios, como é o caso de Samburá, Santo Antônio, que estavam, conforme a modelagem, recaíram numa classe 2, tentar inclusive melhorar eles para uma classe 1. E também nessa reunião surgiu a questão das unidades de conservação. Inclusive aqui na nossa colinha, aqui na direita, não havia classe especial, mas a gente adaptou uma corzinha aqui, que a cor dela, conforme a 357 do CONAMA, ela é um azul um pouquinho mais claro. Nas regiões das unidades de conservação ou próximas, a gente colocou um lembrete para buscar essas classes especiais dentro dos afluentes que estão dentro das unidades de conservação. Mas fora isso, o pessoal também concordou de esses trechos mais problemáticos, que, como bem o professor Lana falou, são devido à poluição, devido a esgoto mais próximos aos centros urbanos, tentar propor uma melhoria para a classe 2, isso nas três unidades de planejamento. E o grupo 3, que também a reunião foi na sexta, pela parte da tarde, que foi com os poderes públicos, surgiu também a ideia que foi discutida pela manhã com os grupos de ONGs, lazer, turismo e pesca, de a mesma concepção de tentar melhorar as classes problemáticas 3 e 4 que estão dentro das elipses para as classes para uma classe 2, os afluentes do Altíssimo tentar baixar para uma classe 1, eles não estão dentro de elipses, mas a gente colocou umas bolinhas aqui fora para lembrarmos disso. Aqui no médio já começamos a surgir com a ideia de foi manifestada uma opinião também de, inclusive aqui no Rio Bambuí, talvez possibilitar uma classe 3, talvez não seja necessário uma classe 2, devido à identificação que esse rio aqui havia problemas maiores e que talvez uma elevação a uma classe 2 demandasse um custo de tratamento muito elevado. E todos os trechos problemáticos identificados no baixo, na unidade de planejamento baixo aqui da bacia, inclusive pleitar também
uma classe 3, além de uma classe 2. Então, nós vamos fazer esse estudo e vamos ver também essa possibilidade. Talvez não haja necessidade de uma classe tão restritiva quanto ao lançamento de efluentes, como é o caso da classe 2, pois talvez os usos da água nesses rios que estão piores e em comparação ao custo de tratamento que seria necessário, talvez uma classe 3 já se enquadraria muito bem a necessidade dos usos da água para bacia. Aí essa manifestação de interesse surgiu na reunião de sexta-feira à tarde, que foi com os poderes públicos da bacia. E agora o grupo 4, que estamos fazendo agora, com representantes da indústria, mineração e agropecuária. Apenas para acrescentar, privilégio de antecipadamente 3/4 das manifestações vocês já estão conhecendo, e nessa reunião síntese nós devemos também apresentar os custos, né, para levar, seja a classe 2, seja a classe 3 aí no baixo, a classe 2 nos demais trechos. Quer dizer, nós vamos então, na reunião síntese, não apenas apresentar esses mapas com essas demandas, né, de qualidade, como também vamos apresentar o custo que geralmente vai onerar as empresas de saneamento, né, que são responsáveis pelo lançamento de esgotos domésticos. E até para que vocês tenham uma ideia de custo, né, o que é mais caro, o que não é. Obviamente é mais caro levar o rio à classe 2 do que a classe 3, ele já está na classe 4. Mas vamos ver, então, que valor tem isso. Eu vejo que, claro, a reunião síntese, a gente vai, inclusive, avaliar o que os setores acham a respeito dessas propostas. Pode ser que essa proposta que está aí, com classe 3 ou 2, eles não fecharam classe 3, mas pediram, não, avaliem também a classe 3 para a gente ter uma ideia de custo, né? Esse foi o grupo das prefeituras, né? Prefeituras. Isso, então, isso. O que eu fico imaginando é que aquele grupo das ONGs, da recreação, lazer e pesca, eles possam se incomodar um pouco com a classe 3. E a classe 3 aí significa que não vai dar para nadar nesses rios. Na medida que eles sejam usados para esse tipo de atividade, né, recreação de contato primário, então pode haver uma discordância. Mas, de toda maneira, haverá um custo aí envolvido e que onerará as empresas de saneamento, já que eles são os principais responsáveis. Muito bem lembrado, Antônio. Eu fico preocupado, talvez a gente permita aí uma classe 3 para facilitar aí no licenciamento, alguma coisa, e o problema apontado aqui está sendo uma questão do saneamento, né? Então, a responsabilidade aí da administração pública ajudar a melhorar aí o tratamento de esgoto das cidades, ou implantar sistema. Esse pessoal aí para baixo aí está com mais medo porque as estações ainda não foram implantadas em sua totalidade. Está em fase de obra. Agora, se a gente permite aí a estação de tratamento de esgoto da cidade lançar um efluente com uma qualidade mais ruim, a gente vai transferir para as empresas, o setor produtivo, a indústria, a responsabilidade de tratar essa água, né? De colocar ela dentro dos padrões que eles precisam, né? Então, aí a indústria permite uma água mais contaminada, por outro lado, ela vai ser servida com essa água mais cara também. E numa síntese geral aqui, toda a área, os 29 municípios que compõem o SF1, pelo que eu tenho observado, existe um interesse em, assim, esforçar mais um pouquinho para preservar a região das nascentes, aqui no alto, na região da Serra da Canastra.
até mesmo devido aí à conservação natural, que a região já existe, já tem, né? E talvez aí permitir um pouquinho mais abaixo. Bom, pessoal, professor Lana, voltamos a outra apresentação, então, para a manifestação de preferências do grupo de hoje. Eu fico na dúvida, sabe? O que eu estou vendo, e aí vocês confirmem ou ratifiquem ou retifiquem, né, a minha impressão, é que parece que não há objeção, não é que vocês tenham escolhido essas propostas que estão aí. Vocês não estão apoiando essas propostas, mas vocês não têm objeção a elas, é o que eu estou percebendo. Se houvesse objeção, alguém já teria levantado, não está bem e tal, isso vai ter um problema. Então, se vocês não têm objeção, aí nós podemos tocar adiante do jeito que está, e na reunião síntese, aí sim, já com os custos conhecidos, aí vocês poderão se manifestar favorável ou desfavoravelmente a uma ou outra proposta. É apenas a impressão que eu estou tendo, que não há reação negativa a essas hipóteses, eu não estou dizendo nem proposta, essas hipóteses que estão sendo apresentadas aí. Lá no alto, qualidade muito boa, 2, eventualmente 1, no médio, qualidade 2, e aí essa opção de 2 ou 3, aliás, no médio ali no Rio Bambuí, 2 ou 3, a gente vai analisar, e aí em todas as elipses, 2 ou 3, verificar uma coisa ou outra. Se vocês não tiverem objeção, para nós está bem. Aí a gente pode até fazer constar no relatório que os usuários de água não apresentaram objeção ao que os outros grupos propuseram e se reservaram a apresentar as suas opiniões na reunião síntese. Olana, Túlio, Fieng, a única preocupação que a gente tem, né, Fieng, em relação às propostas mostradas dos outros grupos, é justamente alguns pontos do alto, de uma classificação mais restritiva, né? Eu acho que para o setor industrial, né, a gente devia limitar a propostas de melhorias ao classe 2. Isso pensando não só na indústria, mas também você pode ver que o setor do saneamento também foi muito focado nesse ponto, que a gente tem que limitar a um classe 2 para evitar, bota um trecho em cima que está classe 1, né, que o pessoal colocou aí do lado direito, aí, abaixo do 5. Acho que o primeiro lá em cima, acho que não tem tanto setor industrial na região lá, mas a gente tem que avaliar, acho que para o setor industrial, acho que o pessoal concorda comigo, acho que para o setor industrial, a reunião de hoje, eu limitaria a classe 2, independente da região aí. Das questões de melhorias, limitaria a classe 2, porque é o que é exigido e que o pessoal consegue cumprir, não onerando o setor industrial nesse ponto. Tá, até contribuindo com a fala do Fabrício, aí, que ele falou do lançamento no córrego do classe 2, você pega o artigo 37 da 01/2008, que fala que rio não classificado, você tem que seguir considerar como se fosse classe 2. Tá? Então, acho que o setor de indústria e mineração, minha proposta com o FIENG é se limitar a chegar no máximo a classe 2, não chegando à classe 1. Pode ter algum trecho ou outro que teria que ser avaliado por questão de não poder ter atividade industrial ou por não ter praticamente nenhuma, aí sim a gente tem que verificar, mas no geral, pegando assim por alto na reunião setorial, a minha proposta como FIENG seria limitar a classe 2. Vou dar um testemunho aqui. A gente é muito procurado por pequenos produtores rurais reclamando da qualidade da água. Nesses trechos aí que está em vermelho. É muito consolidado. Então, afeta muito, são pequenos produtores, reclamam que consomem a água ali sem tratamento, porque não são abastecidos pelo sistema, né, de abastecimento público das cidades. Então, essa água aí afeta, poluída, eu estou falando dos trechos poluídos. Afeta muito a atividade
de produtores rurais. É a informação que chega para a gente aqui com frequência. Olha aqui. O Túlio está comentando sobre essas classes 1 que estão aí, é isso? Fora das elipses. Significaria de 2 passar para 1, que ele acredita que possa haver algum problema com as indústrias, é isso? Isso. Aí tem que avaliar a região, das regiões que hoje estão como classe 2, melhorar para 1. Tem que avaliar as atividades da região, porque isso aí pode realmente impactar e viabilizar uma indústria na região. Sim. Nesse caso aí, foi colocado aí a classe 1, porque é a região ali da Serra da Canastra mesmo. E de acordo com a atividade econômica ali na região, eu acho que eles atenderiam aí o que foi proposto. Agora, mais para baixo aí, realmente deve pensar. Onde está localizado as indústrias, né, Túlio? Mesmo a região ali, igual fazendo, você tem os pequenos laticínios, questões que você tem que... Esses de onde está para 2, propondo para ir para 1, tem que ser avaliado melhor a região, o tipo de atividade que é executada lá. Né? Se você tiver uma aglomeração, por exemplo, vou te dar um exemplo, você fala que realmente o pessoal tem que ter qualidade de água, mas se tiver muito laticínio ali na região da Serra da Canastra, ali, você não consegue alcançar a classe 1. Você vai viabilizar praticamente todos os laticínios daquela região. Entendeu? Então, essa aí é a preocupação, porque realmente, ainda mais são laticínios menores. Na região ali, você não tem nenhum laticínio de destaque grande. Assim, se pegar os laticínios menores, você vai praticamente inviabilizar o laticínio da região. Então, acho que se está classe 2, avaliar a região, manter o classe 2, não diminuir ali para 1, porque você vai inviabilizar muita coisa ali. E a classe 2 ainda é um fator de atendimento, vamos dizer assim, entre aspas, de qualidade boa. O atendimento atende muita demanda em relação às atividades exercidas na região. Então, nesse caso, daria para a gente avaliar como proposta, deixar a classe 2 aí nesses 1, 2, 3, 4 pontos que estão com classe 1, tentar avaliar também a classe 2, caso exista alguma indústria de laticínio pequena localizada nessa região. Isso pode ser feito? Túlio Fieng, na minha opinião, sim. Acho que pode tentar manter, limitar a todos os pontos aí, limitar a classe 2 o máximo de enquadramento. Essa é a minha opinião. Eu não sei se o pessoal concorda aí com o que eu estou falando. Guilherme Faeng avaliando que eu também concordo com o Túlio, principalmente porque tem alguns cursos d'água aqui que já estão em classe 2 e eu olhando no mapa aqui, a gente não vê uma atividade, vamos dizer assim, a não ser rural aqui, que justifique essa redução para a classe 1 aqui tem que ser avaliado porque pode ser um fator limitante realmente aqui. Pode ser que seja classe 2 naturalmente também, né? Não sei avaliar isso aqui, mas alguns aqui que estão em classe 2 que eu vejo aí perto desse rio Samburá, aí, alguns afluentes do rio Samburá estão em classe 2 e assim, não sei se é classe 2 naturalmente, né, que tem alguns rios que tem a classe 2 apesar de não ter muita influência, ou se tem condição realmente de chegar à classe 1. Então, olhando assim, eu acho que essa observação do Túlio aí é importante. Talvez tivesse jeito de avaliar trechos menores dos rios para ter essa certeza, mas como fica mais complicado. Por exemplo, esse rio aí em São Roque de Minas,
ele está todo como classe 4, mas provavelmente ele vai ser classe 4 abaixo de São Roque. Parte dele não vai ser, então eu fico nessa dúvida também, um pouco inseguro. E eu concordo com isso que o Túlio falou, essa proposição que ele fez aí. O que a gente nota é que, eu estou olhando aqui o mapa, ali, por exemplo, perto de Medeiros, né, lá em cima, o que causa a classe 2 são coliformes. Isso pode ser vilas rurais que existem por ali. Não é carga orgânica de laticínio. Eu entendo que carga orgânica de laticínio deve ter de oxigênio. Não tem coliformes, são fezes, né? Então ali não me parece ser laticínio. Aliás, na maioria dos afluentes que estão em classe 1, aliás, em classe 2, o que causa a classe 2 é o coliforme. Eu não estou vendo nenhum que não seja DBO, por exemplo. Me parece que os laticínios não causam maiores problemas, a não ser nesse trecho aí de São Roque de Minas, que aí, mais para baixo, o que complica é DBO, pode ser resultado de laticínio. Bom, mas pessoal, de toda maneira, me parece que com base nisso dá para a gente fechar essa proposta caso vocês aprovem, de ir com cautela nessas classes 1 e avaliar se não tem algum uso que possa ser prejudicado por ela. Parece que tem uma manifestação aí. Antônio, aqui é Patrick, presidente do Sindicato Rural de Bom Despacho. Eu gostaria de fazer apenas uma colocação, que muito tem sido dito aí dos produtores de queijo aí dessa região da Serra da Canastra. Eu não estou propriamente dito na Serra da Canastra, mas a gente conhece bem o trabalho que é feito por esses produtores. Quase que na totalidade desses produtores que produzem leite, produzem queijo ali, aquele queijo, né, que é uma coisa tradicional, uma coisa até histórica, que passa de uma geração para outra, são pequenos produtores, que na maioria produzem 100, 200, 300 litros de leite e fazem o processo de queijo de uma maneira bem artesanal mesmo, não é nem propriamente, não são nem pequenos laticínios, não, são produtores que fazem uma coisa de maneira artesanal, onde o resíduo, né, do queijo, que é o soro, ele utiliza isso o destino dele é até para a própria criação de pecuária, seja para suíno, seja até para bezerro, os próprios bezerros das vacas, eles dão esse resíduo para esses bezerros que até ajuda um pouco na atividade pecuária. Então, eu não vejo que esses pequenos produtores ali da Serra da Canastra estejam causando algum impacto nessas águas, né, como agente de poluição. E eu acho que o mapa ele está bem nítido, e quando a gente parte lá para Bom Despacho, o Ribeirão dos Machados, que está classificado na classe 4, ele nasce dentro da área urbana de Bom Despacho mesmo, onde que ele recebe o dejeto do município mesmo, parte, não todo, que tem tratamento, mas que a gente sabe que ele não é uma água propriamente dita para consumo de imediato assim. Então, a gente vê que a poluição mesmo das águas aí, o impacto maior tem sido o que é provocado nas cidades mesmo. Ok. Professor Lana. Diga. Professor Lana, meu nome é José Renato, é um prazer revê-lo, porque nós nos encontramos em 1999, quando o senhor esteve em Belo Horizonte, eu era representante da FIENG, colaborador da FIENG, e o senhor veio para o lançamento da Lei das Águas e nos deu um curso de gestão das águas que foi muito interessante. Então, gostaria de agradecê-lo, agradecer também ao Dirceu o convite que ele me fez. Infelizmente, a nossa empresa é uma empresa de turismo, cultura e meio ambiente, então nós viemos na reunião errada. Nós já passamos
Mas foi muito bom participar aqui com vocês. Eu vou me abster da votação, porque não é nossa área, indústria e a agropecuária, mas a nossa empresa, gostaria de deixar claro para todos os participantes, a nossa empresa está atuando em 70 municípios de Minas Gerais e Goiás, com o programa da Picada de Goiás. O mesmo programa, praticamente o mesmo programa que nós fizemos para a FIENG, da Estrada Real, nós estamos fazendo agora para a Picada de Goiás. E nós estamos trabalhando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, fazendo mobilização social e educação ambiental nos municípios, tentando atuar também diretamente com os pequenos, médios e grandes produtores rurais. E o Eduardo Valente, que é o nosso diretor, ele está presente e vai continuar, acredito, até o fim da reunião, mas eu preciso sair. Então, eu queria agradecer a vocês e deixar... Foi um prazer revê-lo, professor. Obrigado. E deixar aí o nosso contato, o Eduardo está presente, já passou o e-mail para vocês, e colaborar com vocês no que for possível para a gente melhorar a qualidade das águas e aumentar o volume de água potável, não é, no Alto São Francisco, que é muito importante. E nós estamos alinhados com o Prodetur do governo federal e com o programa ABC do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para tentar levar recursos para que os produtores rurais possam recuperar, resgatar as áreas degradadas. Então, nós estamos às ordens para o que vocês precisarem. Muito obrigado, parabéns para todos. É muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Ok, obrigado aí. Bem, pessoal, a gente... Só um esclarecimento aqui, Antônio, porque a respeito das queijeiras, senão eu não como mais queijo aqui. A gente está falando aqui da poluição daqueles laticínios que fazem lançamento. Esses pequenos laticínios aí que trabalham com 300, 500 litros de leite, 100 litros, eles nem fazem lançamento, realmente, dá o soro para o gado, para o porco. Eu estou me referindo aqui a esses laticínios maiores um pouquinho, que faz o queijo cozido, esse provolone, mussarela. Então, aqui num raio aqui de 1.000 metros, em torno de onde eu estou agora, tem 5 queijeiras. Trabalham aí com a média aí de 5.000 litros de leite por dia, 10.000 litros de leite. Cada queijeira. E esses precisam de muita água, porque eles cozinham o queijo, entendeu? E fazem lançamento. Eu me refiro a esses maiores um pouquinho. Ok? Só para mim não ficar sem queijo, canastra, né? Qual que é a proposta? Parou? O Lana está nos ouvindo? Parece que o Lana está com um problema lá no som. Ele deve estar tentando arrumar. Eu gostaria, o Túlio, e aonde aí foi proposto aí a gente diminuir uma classe, onde está 2 passar para 1, se a gente manter o que tiver, igual tá lá, ao invés de apertar. Foi isso que eu propus, Dirceu. É porque o pessoal propôs do 2 passar para 1. Isso. Aí a minha proposta é manter do jeito que está, limitando a classe 2. Aí os que são classe 4, classe 2, já continuar como classe 2. E aí, se for o caso, eles avaliarem alguns desses trechos que o pessoal propôs, para ver. Às vezes também tem algum trecho que o pessoal propôs que não vai causar impacto. Aí a gente revê isso para frente. Mas acho que do nosso grupo aqui, acho que poderia sair com Lana, a questão da unidade de conservação, se a unidade de conservação é obrigatório classe especial ou se você considera a classe que está lá.
Que aí, se for isso também, a gente tem que ver. Que se, às vezes chega lá, a classe natural lá já é 2, por exemplo. Eu acho Aí, dependendo da situação, não justifica baixar muito. A classe especial é a classe natural, não é a classe que está lá. É a classe que, se não houver nenhum tipo de efeito humano, impacto humano, ela ficaria. Então é um pouco complicado de se avaliar, né? Como? Não, é isso que eu falo. É meio um pouco complicado avaliar esses pontos aí. Quando a bacia já está antropizada, já tem gente lá, é um problema realmente se avaliar. Mas lembrando que unidade de conservação, de proteção integral, não deveria ter ninguém lá dentro. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Isso é mais um ponto. Eu estava até conversando com o pessoal aqui. Eu acho que da região de Pains tem uma unidade de conservação que já foi descaracterizada. Depois tem que avaliar isso também durante os estudos de vocês aí. Isso já nos chamaram a atenção. E é uma questão que a gente vai ter que ver o que fazer com isso, né? Enfim, já que é complicado tirar o povo de lá, por outro lado também acabar com a unidade de conservação pode não ser a melhor solução. Aí teria que ver como fazer, realmente é um problema que a gente antecipa que vai haver. Professor, parece que dessa forma, então, a proposta do Túlio é muito parecida com a do saneamento aí, limitando aí a classe 2, os que está 4, né, melhorar um pouquinho e o resto manter da forma que está. Claro que fazendo esse estudo específico e tudo, mas eu estou vendo ela bem parecida com a do saneamento. Foi a impressão que eu até falei com os colegas, que não haveria nada muito diferente do que já tinha sido apresentado, né? Então a do Túlio realmente, no alto, é a proposta do saneamento. Então a gente vai estudar essa proposta, vai estudar aquela outra das ONGs, né, da Recreação, Pesca e Lazer, para colocar a classe 1, verificar as consequências, inclusive dos pequenos laticínios e tudo, e aí isso a gente leva à reunião síntese. Bom, se não houver nenhuma discordância, a gente pode encerrar por aqui, a não ser que queiram apresentar alguma outra consideração. Eu estou satisfeito. Só para confirmar, nessa proposta das indústrias não tem aquela flexibilização para a classe 3 no médio e no baixo, né? Eu entendi que eles não têm objeção, né, que então vão aguardar as nossas análises para opinar. Ok. Túlio Feng, é isso aí. A gente não tem objeção, a gente só tentou, minha proposta foi só tentar limitar, né? Limitar a classe 2. Se algum trecho entender que possa ser classe 3, a gente não tem objeção. Só mais questão mesmo de limitar para não passar direto aí virar classe 1, alguma coisa com questão específica. Quem foi que propôs classe 3? Prefeitura, administração pública. Então, eles estão com medo de não conseguir tratar o esgoto das cidades até 2040. Eu acho que, com o marco do saneamento, muita cidade aqui está investindo em tratamento de efluente. Pains, por exemplo, está aí o Rio São Miguel aí, ó, classe 4, né? Mas na hora que a estação de tratamento estiver funcionando em sua plenitude, e com os dados que agora vai vir, com o que já está sendo feito, isso aí vai cair para classe 2. E os demais também. Bambuí sugeriu aí classe 3, porque está com medo de não conseguir terminar uma estação de tratamento de esgoto que já está em fase final de obra. Já tem um recurso, a obra já está acontecendo. Agora, não é possível, até 2040 não vão conseguir. Eu acho que
se a gente limitar aí na classe 2, não vai apertar os mineradores, nem o setor de agropecuária, pelo contrário, vai melhorar para eles, vai apertar um pouquinho para a administração pública. Mas aí é isso aí mesmo, a administração pública está aí para facilitar a vida do cidadão. Hein? Se o problema fosse outro, eu ficaria mais preocupado. Mas eu estou bem à vontade em estar fazendo esse comentário aqui, porque já verificou que é esgoto aí, pelo que está sendo apontado, e eu acho que nós conviver também com lançamento de esgoto nos cursos de água aqui até 2040, e manter um rio classe 4 aí por causa desse problema que está causando isso aí, é uma vergonha para a gente, né? Bom, podemos encerrar, então? Sobre o fim, por mim, ok. Podemos encerrar. Bom, gostaria de agradecer, então, a participação de todo mundo. É sempre muito importante a participação de vocês, como envolvendo todos os segmentos presentes na bacia, fechando aqui uma rodada importantíssima, né? Foram 3 dias com 4 segmentos. Considero que uma participação bem interessante, né, nessa bacia do SF1, foram quase 40 pessoas em todas as 4 reuniões, inclusive, Dirceu, parabéns aí pela mobilização junto com a Ecoplan. Acho que só com o envolvimento do comitê mesmo para a gente conseguir trazer tantas pessoas para essa reunião. Senão, o enquadramento não vai ser respeitado e não vai ser só mais um instrumento aí na prateleira. Então, muito obrigado a todo mundo, Ecoplan, Peixe Vivo, o Dirceu representando aqui o comitê, os membros do IGAM e principalmente todos vocês do segmento que puderam estar aqui hoje com a gente até o final para fazer esse trabalho em conjunto. Muito obrigado, boa tarde para todos. Alan, boa tarde. Só lembrando que ainda temos uma reunião final, né? Já fazendo a convocação ainda para a reunião. Que dia que vai ser, Anne? Lembra? Não. Cida. Você fala reunião síntese, Alexandre? Isso. Dia 18, né? Dia 18. Acho que é 28. 28, desculpa. 28. Então tá, 28. 14 horas. 28 não Todo tem mundo convidado. 28, a gente vai estar encaminhando aí o link e o horário, né? Obrigado, com Deus. Processo aí de mobilização novamente, né? Vou confessar uma coisa para vocês. É a melhor aula que eu já assisti em toda a minha vida a respeito de água. Melhor do que faculdade, experiência de vida. Já estamos classificando água aqui, ó, no olho mesmo, entendeu? Essa aqui essa é especial, essa dá para nadar. Muita apresentação. Obrigado, parabéns. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até logo, pessoal.